Paz seja convosco, amém, irmãos? Quero agradecer a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede, né, de reunir nessa noite para louvar, glorificar, bendizer o nome dEle. Muitos talvez não conseguiram chegar, né? Ficaram no meio do caminho no dia de hoje, e nós estamos aqui com vida e com a oportunidade de louvar o nome do Senhor, participando de um culto tão bonito. E eu creio que a unção, a presença do Espírito Santo, ela está aqui entre nós para a glória do Senhor. Amém, igreja? Irmãos, além de agradecer a Deus, agradecer o convite feito pelo pastor Paulo André, né? Que é uma grande responsabilidade para nós falarmos da palavra de Deus. Todas as vezes que a gente vai em uma igreja, estamos no altar, nós sabemos a seriedade desse ato. Então, muito obrigado pela confiança, pastor Paulo André, Simone, pastora Simone, né? E toda a igreja. E quero agradecer os irmãos da Igreja Quadrangular Barcelona que está comigo, a minha esposa Alessandra está aqui comigo, também o meu vice-presidente lá da igreja, irmão Fagner, juntamente com a sua esposa Kelly. Sejam bem-vindos aqui entre os irmãos, Deus abençoe. Amém? Em nome de Jesus. Quem trouxe Bíblia diz amém. Graças a Deus. Então vamos ler, né, irmãos? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e o versículo 8. Eu sei que você não precisaria abrir a Bíblia, porque você é crente, né? Então você já até sabe o que está escrito lá. Mas vamos ler a palavra de Deus em Atos 1:8. Eu gostaria de convidar você a se colocar de pé nesse momento aí no seu lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado. Aleluia, Pai. Quem achou diz amém. Irmãos, diz assim a palavra de Deus: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém? Para ser testemunha em Jerusalém, para ser testemunha em Judéia, para ser testemunha em Samaria e até os confins da terra, tem que receber a virtude do Espírito Santo. Às vezes nós queremos ser a testemunha sem receber a virtude do Espírito Santo, e aí as coisas não acontecem como deveriam. Mas eu creio que estamos diante da igreja do Senhor Jesus, que nessa noite está cheia da presença do Espírito Santo. Amém? Posso ouvir um amém? Sim ou não? Irmãos, quem crê que você é parte daqueles que farão a igreja ser quadruplicar, quintuplicar de gente aqui em Jabuticabal, diz amém. Não, lá de trás tem aqui na frente. Quem crê diz amém. Levante sua mão direita e diz assim: Senhor, com voz de crente, Senhor, dai-nos alma como as estrelas do céu e como as areias do mar. Agora com voz de crente: Senhor, a nossa igreja não vai caber entre quatro paredes. Bem forte: Senhor, a igreja C4 não vai caber em quatro paredes. E se você crê, da glória a Deus, e aplaude o nome de Jesus, né? Só quem crê que a igreja não vai caber em quatro paredes, da glória a Deus, e aplaude Jesus. Amém, igreja? Fala por irmão aí do seu lado: irmão, não vai caber em quatro paredes. Graças a Deus. Pode se assentar. Irmãos, eu vou procurar ser breve, porque nós temos que respeitar o horário. O pastor Paulo André falou assim: você vai ter que cortar a mensagem hoje, porque nós só permitimos os pregadores pregar 3 horas aqui. Então nós estamos meio atrasados. Falei, vou cortar para 1h30. Mas a verdade é o seguinte, irmãos: para tudo que nós vamos realizar na nossa vida, nós precisamos nos preparar. Você crê? Assim ou não? Temos que nos preparar. Vamos fazer alguma coisa, seja ela qual for, não podemos fazer de qualquer jeito. Temos que estar cuidando. E os cuidados com a nossa vida são vários. Temos que tomar cuidado com tudo da nossa vida. A verdade é essa. E nós vamos falar algumas coisas, mas principalmente hoje espiritual.
Mas não é só espiritual. Se você está aqui, você sabe que você tem que cuidar da sua saúde. Que jeito que cuidamos da saúde? Cuidando do corpo. Precisamos cuidar do nosso corpo e isso é saudável. Mas o que acontece? Precisa ter equilíbrio para cuidar do corpo. Se não tiver equilíbrio, vira vaidade, né, irmãos? Precisamos cuidar da nossa vida financeira. Precisamos ser responsáveis, pagar nossas contas. Precisamos contribuir na igreja, temos que ser ofertante, dizimista. Nós temos que administrar bem aquilo que vem na nossa mão. Se sobrar alguma coisa, guardar ali, deixar uma reserva. Mas temos que ter o equilíbrio, porque senão se torna uma ganância. Precisamos cuidar da nossa vida social. Olhar ao nosso redor, ver os nossos amigos, que tipo de amizade que temos, quem é que pode sentar na nossa mesa ou não. Selecionar, observar bastante, porque isso é muito importante. Então nós temos que orar por essas pessoas, cultivar essas amizades, pedir a Deus que cuide deles, cuidar da nossa vida social. Precisamos cuidar, acima de tudo, e é o que nós vamos focar nessa noite, da nossa vida espiritual. Todos nós que estamos aqui hoje, nesse momento no culto, estamos fazendo isso. Estamos tirando um tempo, dando mais um passo diante do Senhor para cuidar da nossa vida espiritual, para estar melhor preparado, para evoluir, para estar melhor informado, para estar revestido com o poder do Senhor, porque nós sabemos como são os dias que nós estamos enfrentando. E cuidar da nossa vida espiritual, para quê? Ou por quê? Porque o Senhor conta conosco. A Bíblia diz: recebereis a virtude do Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas. Então nós temos que cuidar da nossa vida espiritual para ser uma testemunha viva do Senhor e uma testemunha que cause efeito no mundo espiritual. Então não se trata de uma rotina espiritual, não é uma questão de nós nos tornarmos um religioso. Então agora quer dizer que eu preciso seguir um conjunto de regras. Não é bem assim. É que a igreja do Senhor Jesus nos últimos tempos, e glória a Deus que essa aqui não é assim, dá um glória a Deus aí. A igreja às vezes perdeu um pouco o foco do evangelho, e ela tem colocado os seus olhos, a igreja que eu falo é a igreja num contexto nacional, em alguma coisa que não é a unção do Espírito Santo. Então aí se torna difícil, e nós temos que observar que não é uma questão de religiosidade, é uma questão de disciplina. Nós precisamos ser disciplinados diante do Senhor, e a recomendação do Senhor é: enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Eu acabei de falar agora que se cuidar do corpo demais, o que se torna se cuidar do corpo demais? Vaidade. Se cuidar demais da vida financeira, se torna ganância, não é? E assim por diante. Agora da vida espiritual não. Quanto mais nós recebemos do Espírito Santo, melhor. Nós precisamos transbordar do Espírito Santo para estar preparado para aquilo que o Senhor quer fazer. E nessa noite eu tenho a notícia para você aqui dessa igreja: o Senhor tem coisas grandes para fazer através de você nessa cidade, em nome de Jesus. Se você crê, diz amém. É profético, você vai entender depois. Aquilo que o Senhor tem para fazer através da sua vida nessa cidade é grande, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Então nós temos que estar preparados para isso. Então, assim como nós criamos disciplinas para cuidar de todas as outras áreas, precisamos criar também igualmente para cuidar da nossa vida espiritual. Temos que observar no final do dia. Chegamos aqui na igreja 8 horas da noite, uma quarta-feira, irmãos, é dia de semana, uma correria, e você sabe como funciona a sua vida. Eu sei como funciona a minha, embora às vezes as pessoas tenham uma impressão de saber melhor como funciona a vida dos outros do que a dela, mas não é verdade. A grande verdade é que a gente sabe como funciona a nossa. E de repente você se depara com uma situação que você chegou no culto 8 horas da noite e você fala assim: meu Deus, estou no culto da quadrangular C4, eu não fiz uma oração hoje, eu não li um versículo hoje, eu não meditei na palavra de Deus hoje, meu dia passou assim, e eu não fiz nada, agora eu estou aqui no culto. Por isso que nós estamos falando numa questão de disciplina, irmãos. Então nós precisamos nos preparar espiritualmente. Que jeito?
cultuando, irmãos. Nós precisamos congregar. Se você puder estar no culto, venha no culto. Eu não sei especificamente os dias que tem culto aqui, mas eu sei que todos eles são uma bênção. Então venha no culto, venha no trabalho das mulheres, venha no trabalho dos homens, trabalho das danças, das crianças, se envolva. Você precisa estar em comunhão, você precisa ler a palavra de Deus. Ler, irmão, sabe aqueles cortes que vem no seu celular, que o pastor prega lá? Você já viu algum corte que vem lá no celular? Eu não sou contra não, pode continuar ouvindo o seu corte lá do celular, que o pastor prega assim, ó: você vai vencer, o inimigo está derrotado, você é o melhor de todos, não tem quem te resiste, o Senhor tem a vitória para você, agora você conquistou, e você vai transportar o mar vermelho de um lado para o outro, e os montes também, você vai fazer. Só tem esse tipo de palavra lá, não fala para você enfrentar o pecado. Então, porque não vai dar engajamento e não vai dar curtida, né, irmão? Mas então você precisa, pode escutar o seu celular, mas você precisa ler a sua Bíblia. Porque você lendo a palavra de Deus, você vai estar se fortalecendo, você vai estar se preparando espiritualmente para aquilo que o Senhor tem para você. Quando você lê, você medita. Daqui a pouco você passa 2, 3 dias, te acontece um fato e você está ali numa situação, você lembra de uma leitura de 3 dias atrás que você fez e o Senhor te dá solução, o Senhor te dá resposta, porque você está meditando. Você precisa estar em comunhão com os irmãos. Olha quantos irmãos que nós temos aqui nessa noite. Você precisa olhar para ele e dizer assim: eu preciso orar por esse irmão aí, ele é uma bênção, mas ele pode ser mais bênção ainda se eu orar por ele. Eu preciso orar pelo meu pastor, ele é uma bênção, ele está animado. E aliás, irmãos, dá glória a Deus pela vida do seu pastor, da sua pastora todo dia. Vou dar oportunidade de novo, pastor. Dá glória a Deus pela vida do seu pastor e da sua pastora todo dia. Que ele está aí animado, motivado, batalhando. Eu sei um pedaço do que ele tem passado, da luta dele, aquisição do prédio, fazendo tudo bacana, tudo lindo. Então tem que glorificar o nome do Senhor pela vida dele. Então tem que ter comunhão com ele, orar pela vida dele. Tudo isso para que nós estejamos melhor preparados. E aí eu vou perguntar a você: quando nós precisamos fazer isso? Quando? Todos os dias, irmão. Todos os dias. Jesus diz assim: meu pai trabalha até agora, por isso eu também trabalho. E eu também tenho uma notícia para você: e o diabo também trabalha. Então nós temos que estar preparados todo dia, buscando ao Senhor, consagrando, buscando, porque nós precisamos criar essa rotina de estar na presença de Deus, né? Não podemos viver só do culto. O culto é uma cereja do bolo, o culto é uma parte bonita, o culto é onde nós nos encontramos. Mas o alimento deve ser, irmãos, diário. Nós temos que ter em mente, como meta, viver o derramar do Espírito Santo sobre nossa vida e sobre nossa família. Sim ou não? E você está ouvindo falar do Espírito Santo, você vai entender daqui a pouco que esse relacionamento com o Espírito Santo é que faz toda a diferença, irmão. Você tem estado na igreja e a palavra tem falado com você, e você tem vivido momentos, quem sabe nessa noite de batalha espiritual. E essa comunhão com o Espírito Santo, esse relacionamento próximo do Espírito Santo é que faz toda a diferença, vai te fazer firme no Senhor. Esse relacionamento com o Espírito Santo vai te fazer ter uma vida produtiva. Eu quero ter resultado daquilo que eu faço, você quer ter resultado daquilo que você faz. O que é que vai nos dar condições de ter resultado daquilo que nós fazemos espiritualmente? Vida com o Espírito Santo, vida na presença do Senhor, proximidade com o Espírito Santo. Amém ou não amém, irmão? Quando nós estamos próximos do Espírito Santo, nós temos sensibilidade. Temos a sensibilidade contra o pecado. Aquele pecado que antes você não conseguia resistir. Quando você está cheio do Espírito Santo, você repreende o maligno e você vence. A tua vida que de vez em quando ela dava uma mancada e envergonhava o nome do Senhor, quando você está cheio do Espírito Santo, a tua vida passa a glorificar o nome do Senhor. A tua vida cheia do Espírito Santo, quando você não tinha interesse de nada, uma preguiça, uma canseira, você cheio do Espírito Santo, você não vê a hora de chegar em casa e tirar uns minutos ali para entrar no seu quarto, dobrar o teu joelho e fazer uma oração, interceder por alguém. A tua vida cheia do Espírito Santo te leva a ter amor pela palavra de Deus. Você fala: eu preciso ouvir a palavra de Deus. Parece que faz 3 dias sem ouvir a palavra de Deus. Uma mensagem, uma pregação está me fazendo falta. Eu preciso ouvir a palavra de Deus. O Espírito Santo te incomoda. O Espírito Santo é aquele que te fortalece a sua fé diante das dificuldades. E aí você vai vendo que a palavra diz que você se torna como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Porque eu tenho certeza que aqui nós temos irmãos que já passaram momentos após você conhecer Jesus, que as coisas foram difíceis e o inimigo soprou na tua mente assim: está vendo como é que vai ser? Eu quero ver você permanecer de pé agora, mas
acontece que o braço forte do Senhor estendido na sua direção e a presença do Espírito Santo te sustentou, e o inimigo foi envergonhado, e você passou pela luta, pela batalha, dando glória a Deus, louvando o nome do Senhor. E você está aqui nessa noite, e você é para a alegria do nome do Senhor e para a vergonha do inimigo. Eu tenho certeza, meu irmão, que você está aqui, e em muitos momentos da sua vida alguém olhou para você e falou assim: agora é o fim dele, ele não vai dar conta, ele não vai permanecer, ele não vai prevalecer, é fogo de palha, ele não vai conseguir. E você conseguiu, porque não foi mérito seu, não foi mérito só do pastor, não foi mérito, foi o Espírito Santo que trabalhou na sua vida, no seu coração, e te fortaleceu. Quando você não conseguia orar, o Espírito Santo falou com Deus em seu favor. Quando você não conseguia abrir a boca, o Espírito Santo falou com Deus para que te desse força. O Espírito Santo é aquele que está te preparando para grandes coisas que acontecerão ainda na sua vida. O Espírito Santo nessa noite não vai deixar você sair daqui sem ser incomodado, irmãos. Ele quer mostrar para você que agora é a sua vez, agora é o seu momento. Você vai viver uma vida de bênção, uma vida de bênção. E nos últimos tempos nós estamos meio confusos com o que é ser um cristão que vive uma vida de bênção. A régua que estão utilizando para medir essa vida de bênção é uma régua meio estranha. É uma régua que só olha para as coisas materiais. E é legal, irmão. Sabe, irmãos, é legal ter um carro bom para você andar. É bacana, quem que não gosta aqui? É legal você ter a tua casa para você morar. É muito bom. É legal você ter um seu luxo, que para você considera luxo, o seu conforto. É muito bom. É legal você fazer uma viagem de vez ou outra, passear de férias, é muito bom. Mas acontece, irmãos, que esse parâmetro para dizer que nós somos abençoados ou não é um equívoco. Você sabe por quê? Olha para o pastor. Nós temos isso, nós podemos ter o carro bom, nós podemos ter a casa boa, podemos viajar, podemos tirar férias, nós podemos ter... Mas o ímpio também pode. O ímpio também tem, irmão. Ele tem inteligência para ganhar dinheiro, ele tem a empresa dele, tem o emprego dele, ele também tem. Então que régua é essa para medir essa bênção que o ímpio tem às vezes mais do que nós? Isso aí não faz sentido. Então nós temos aquilo que o Senhor achou por bem nos dar, e nada vai nos faltar. Essa é a promessa do Senhor. Agora, o que é vida de bênção? Olha para mim, para você dar glória a Deus, porque você tem que se encher da presença do Espírito Santo nessa noite. Sabe o que acontece, irmão? Vida de bênção é nós podermos entrar lá no nosso quarto em paz e dobrar o nosso joelho, e a gente começa a falar com Deus, e nós começamos a sentir a presença do Espírito Santo que nos traz alegria. Isso é vida de bênção, isso o ímpio não tem. A presença do Espírito Santo invade o nosso quarto, ela invade a nossa casa, ela invade a nossa vida, aquela vontade de chorar na presença de Deus. Isso é bênção. Sabe o que é vida de bênção, irmãos? É quando nós estamos sozinhos, e quando a gente observa assim, nós estamos louvando ao Senhor, nós estamos sozinho, cantando um hino de adoração ao nome do Senhor. Pode ser desafinado, pode ser feio a nossa voz, mas nós estamos lá cantando: por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. E nós estamos louvando o nome do Senhor, estamos bendizendo o nome do Senhor, e isso é vida de bênção. Vida de bênção, irmãos, não são só as coisas materiais. Vida de bênção é nós poder olhar para nós e dizer assim: eu tenho certeza de uma coisa, pode acontecer o que for, mas se hoje a trombeta soar antes do final desse culto, eu tenho certeza da vida eterna. Vida de bênção é nós poder dizer assim: ó, aconteça o que aconteça, mas eu tenho certeza que no momento em que o Senhor se assentar no seu trono e Ele abrir o livro, o meu nome vai estar escrito no livro da vida. Isso é vida de bênção. O meu nome vai estar lá, o meu novo nome vai estar lá. Por quê? Porque um dia aqui eu busquei a presença do Espírito Santo, e eu me enchi com a presença do Espírito Santo. Claro, irmãos, que os dias eles são difíceis, nós não podemos nos enganar. E você é bem informado, os dias se tornarão piores, os dias difíceis se tornarão piores, mas o Espírito Santo é fiel, e Ele sustenta aquele que está cheio da presença dEle. Você não ficará desamparado, mas você será guardado, irmãos. Mas nós precisamos ter a visão, nós precisamos ter os nossos olhos, nós precisamos ter a nossa atenção não nas coisas terrenas e passageiras, mas precisamos ter a nossa atenção naquilo que é eterno. E nós precisamos trabalhar para conquistar aquilo que é eterno, e precisamos conquistar e trazer mais gente junto conosco para conquistar também aquilo que é eterno. A palavra do Senhor diz em 2 Coríntios 4,18: não atentando para as coisas que se veem,
porque as coisas que se veem, elas são daqui da terra, são temporais, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que não se veem são eternas. Eu quero dizer para você que nem aquilo que os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, e jamais chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para a sua vida, para você que está aqui cheio do Espírito Santo. Nós precisamos, irmãos, trabalhar para que não só nós, mas mais pessoas também tenham a oportunidade de desfrutar daquilo que um dia nós desfrutaremos. Então, com quem é que Deus conta? Comigo. Com quem que Deus conta? Com o seu pastor? Sim. Mas com quem é que o Senhor conta? Com você, com a sua vida. Ele conta com o seu testemunho, Ele conta com o seu trabalho, Ele conta com o seu entusiasmo, Ele conta com aquilo que você poderá fazer movido pela unção do Espírito Santo. Se a sua visão está naquilo que é eterno, não tem como dar errado. Se a tua visão está naquilo que é do céu, não tem como dar errado. E olha aqui para o pastor e entenda uma coisa. Às vezes o inimigo, ele tenta te diminuir. Às vezes o inimigo, ele tenta deixar você entristecido. Às vezes o inimigo tenta te deixar amargurado. Mas escuta o que você vai ouvir nesse momento. Olhe para mim, irmão. Se você estiver cheio do Espírito Santo aqui, se não acontecer mais nada na sua vida, se não acontecer mais nada, você já deu certo. Você já deu certo. Se não acontecer mais nada de hoje em diante, mas irá acontecer. Mas se não acontecesse mais nada, você já deu certo. Você é o melhor projeto de Deus. Você é o melhor que Deus tinha para realizar e Ele realizou. Você é o pastor que deu certo. Você que está aqui sentado, você, Paulo André, você é o pastor que deu certo. Simone, você é a pastora que deu certo. Você que é diácono e está aqui me ouvindo nessa noite, você é o diácono que deu certo. Você que louva ao Senhor, você é o dirigente de louvor que deu certo. Você é o marido que deu certo. Você é a esposa que deu certo. Você é o professor que deu certo. Você é o filho que deu certo. Você é o pai que deu certo. Você é o servo de Deus que deu certo, porque o Senhor está na sua vida e o inimigo mente. Ele quer te desafiar dizendo que não, mas você é mais que vencedor por aquele que amou a sua vida e deu a vida na cruz do Calvário para te resgatar. Você deu certo, você é vencedor, você é vitorioso, e o Senhor vai te levar aonde os seus olhos nem imaginam, porque a presença do Espírito Santo está enchendo o seu coração nessa noite. Eu vejo aqui nessa noite uma multidão de testemunhas. Você vê também? Você vê uma multidão de testemunha? Fala para o irmão que está do seu lado aí. Você é testemunha, irmão. O Espírito Santo é quem cuida de nós, irmãos. O Espírito Santo é que cuida da igreja. E o Senhor Jesus diz assim: olha, Ele estará convosco. O Espírito Santo estará convosco todas as segunda-feiras até a consumação do século. Assim que Ele falou? O Espírito Santo estará convosco todos os domingos cedo. O Espírito Santo estará convosco todas as vezes que o irmão cantar o hino do escudo aqui. Aliás, irmão, muito obrigado. Esse é o que eu mais gosto toda a minha vida de crente, de 49 anos de crente. Nasci no berço. 49, é o hino que eu mais gosto, o escudo. Não, agora eu vou gostar mais ainda. Então é o seguinte, irmãos. Nós temos que entender que o Espírito Santo estará conosco todas as vezes que cantar o escudo. Não é só isso. O Espírito Santo estará conosco todos os dias. Todos os dias. Não, mas o amém está fraco. O Espírito Santo estará conosco todos os dias. O Espírito Santo estará conosco todos os dias. Sabe aquele dia que você achou que Ele não estava com você? O dia que você chegar lá no céu e você começar a conversar com Jesus, falar: Senhor, mas o Senhor não lembra aquele dia? Eu passei por aquela humilhação, passei por aquela vergonha, eu passei por aquela dificuldade. O Senhor não ouviu a minha oração aquele dia, não? O Senhor vai dizer assim: eu ouvi a tua oração sim. E você acha que eu não te respondi? Eu respondi porque o Espírito Santo estava do seu lado e a minha graça bastou para você vencer aquela batalha. O Espírito Santo está com você, é de segunda a segunda, é de janeiro a janeiro, é de ano a ano. O Espírito Santo é a tua fortaleza, igreja. O Espírito Santo é aquele que cuida de todas as coisas, cuida da igreja. E depois que você experimenta o derramar do Espírito Santo, depois que você experimenta a alegria do Espírito Santo, depois que você experimenta a força do Espírito Santo, sua vida muda. Sua vida muda. Você tem prazer nele. A sua vida muda, você tem prazer nele. E aí o que é que você se torna? Olha, pastor, você se torna um testemunho daquilo que Deus faz.
Você se torna um testemunho daquilo que o Senhor faz. Então, por isso que eu disse que nós estamos diante de várias testemunhas aqui. Você cheio do Espírito Santo, você se torna um instrumento nas mãos do Senhor. Mas você não se torna um instrumento agora como está esse aqui, sem som. Isso é sua vida antes do Espírito Santo. Você cheio do Espírito Santo, você é esse instrumento aqui, saindo aquele som glorioso que adora o Senhor. Então a tua vida muda. E a partir de hoje, irmãos, se você der conta disso, você nunca mais será o mesmo. A sua vida será uma vida transformada. E essa é a função de quem está vivendo movido pelo Espírito Santo. Uma delas, ser testemunha daquilo que Deus faz. Quem quer aqui ser testemunha daquilo que Deus faz? Mas de verdade, sim ou não? Quer ser testemunha daquilo que Deus faz? Então nós estamos separados para ser testemunhas, irmãos. E é um prazer para nós. Não é um esforço, não é um sacrifício. Você pode ver que quando você planta uma laranjeira, tem irmãos aqui que é dessa época. Hoje a maioria dos mais novos vão lá no varejão e compra laranja. Mas tem aqueles que plantavam o pé. Quando você planta a laranjeira, a laranja nasce naturalmente, ela não faz força para nascer. Nasce uma florzinha, daqui a pouco vira uma laranja. Então aquele que é cheio do Espírito Santo, ele é um testemunha natural. Ele tem prazer, ele não faz força, ele não sofre para dar testemunho, mas é um prazer para ele. E você é capaz de dar testemunho, porque você que está aqui nessa noite, você não se deu conta, mas olha aqui para mim, você que é homem, mulher, jovem, moça, criança, olha aqui, você será um testemunha do Senhor, da C4, porque você é um escolhido para ser o testemunho. Você é um escolhido, não foi por acaso que você caiu nesse banco, você foi um escolhido para dar testemunho e para ser um testemunha daquilo que o Senhor Jesus tem feito na sua vida. Sim ou não, igreja? Quem vai ser testemunha das coisas do Senhor aí, da glória a Deus? Fala por irmão aí, ó, Deus pode contar comigo. O irmão, ele não escutou. Fala para ele bem alto, Deus pode contar comigo. Aleluia. Você quer participar do congresso de testemunho? Quem quer participar diz amém. Quer participar de um congresso de testemunho, irmão? Sério? Quer participar de um congresso de testemunha do que o Senhor Jesus fez? Então agora eu vou pedir a atenção de todos vocês. Nós vamos lançar agora o congresso de testemunha do C4. Congresso de testemunho daquilo que Deus fez na igreja C4, daquilo que Deus fez na sua vida. Mas olha aqui para mim, nós vamos ensaiar. E agora você vai ter a oportunidade de glorificar o nome do Senhor, de bendizer o nome do Senhor, de se encher do Espírito Santo. E nós vamos fazer antes de começar o congresso de testemunha do C4. Nós vamos começar o congresso de testemunha de Jerusalém. Você está lá em Jerusalém agora. Você está lá naquele salão em Jerusalém, num congresso de testemunha. Olha aqui para mim. Aí você está lá, naquele congresso de testemunha, entra uma mulher. Olha aqui para o pastor. Entra uma mulher e diz assim, ó: eu sou a noiva. Você vai entender ou não? Eu sou a noiva. Daí vem um rapaz atrás, eu sou o noivo. Mas noiva da onde? Noiva de quê? Lá em Caná da Galileia nós convidamos ele para ir na festa. E nós estávamos alegres, felizes, mas a nossa alegria acabou. Mas ele estava na festa e aí ele transformou a água em vinho e a alegria voltou para a nossa vida. E aquela mulher estava testemunhando ainda, de repente chega alguém e fala assim: mas que legal que foi lá na vossa festa. Eu quero dizer a todos vocês do congresso agora de Jerusalém, o meu nome é Zaqueu, eu roubava, eu estava perdido, eu não tinha mais solução, eu estava corrompido, mas um dia ele chegou e ele entrou na minha casa, e eu quero dizer a vocês que eu me converti, a minha família também se converteu, os meus filhos foram salvos, a minha mulher foi salva, os meus pais foram salvos, meus parentes foram salvos, porque eu tenho testemunho daquilo que ele fez na minha vida, ele mudou a minha vida. Aí Zaqueu estava falando ainda no congresso lá de Jerusalém, olha aqui para mim, quando Zaqueu estava falando, e ele fala: muito obrigado pela oportunidade, e entra uma mulher e fala assim: o meu nome é Maria Madalena, e eu quero dizer a vocês que eu era prostituta, eu estava perdida, eu ia ser apedrejada, e no momento em que todos levantaram as mãos para me apedrejar, ele se levantou em meu favor, e ele me perdoou, e ele disse: vai, não peques mais. Então eu estou aqui, e se eu estou aqui nessa noite, é para testemunhar a vocês nesse congresso que Jesus é perdão. E ela estava falando, e quando ela estava falando, então ela entrega a palavra, e entra um moço que fala assim: eu sou aquele que morava em Gadar,
lugar, eu andava pelado, eu andava no cemitério, eu andava comendo o resto de defunto, eu vivia com uma legião de demônios na minha vida, eu era humilhado, eu era fracassado, mas Ele parou. Quando ninguém parou, Ele olhou para mim e Ele me libertou. E agora eu quero testemunhar que o Senhor Jesus Cristo é aquele que pode libertar de todos os oprimidos do demônio. Aí ele estava falando, irmãos, de repente entra um menino, e o menino olha assim: vocês que estão aqui nesse congresso, eu quero dizer uma coisa. Um dia eu fui de curioso, eu estava ouvindo a palavra dele, e ele estava pregando, e era fim de tarde, e aí não tinha lugar, não tinha supermercado, não tinha nada, e eu levei só 5 pães e 2 peixes, e era 5.000 homens, e não tinha o que fazer. E aí perguntaram: quem tem alguma coisa? Eu disse: eu tenho 5 pães. E ele deu graças a Deus pelos 5 pães e 2 peixes, apresentou o Senhor e alimentou uma multidão. Então você que está com fome, você que está carente, eu quero dizer a você que Ele é o Jeová Jiré, o Deus da provisão. Você pode se converter, porque naquele dia 5.000 homens se converteram ao Senhor e foram cheios do Espírito Santo. E boa, voltou. Glória a Deus. Aleluia. Amém, igreja? Entrou ali um paralítico e disse assim: olhe para mim. Esse menino aí viu o Deus da provisão agir, mas eu quero dizer a vocês que eu morava em Cafarnaum. Eu cheguei lá na casa dele, ele foi para descansar, ele estava no momento de descanso dele, mas eu sou testemunha, eu estou cheio do Espírito Santo. Meus 4 amigos descobriram a casa, baixaram a minha cama até a presença dele, e ele me curou da paralisia, e todos que estavam lá na casa se converteram e foram cheios do Espírito Santo. Então ele é aquele que cura. Eu quero dizer a você que ele estava falando, chegou uma mulher e disse assim: eu quero dizer para vocês também que eu sofria 12 anos, eu devia para o agiota, eu devia para os vizinhos, eu devia para o banco, eu perdi tudo que eu tinha, mas um dia eu quero testemunhar a vocês que eu fui até ele, eu toquei nas vestes dele, e se você está doente, creia nele, porque assim como ele curou a minha vida, ele é poderoso para curar todos vocês. Eu fui livre da minha enfermidade depois de 12 anos, e ela estava falando, irmão, chega um outro homem, fala assim: você estava 12 anos enferma? Eu quero dizer a vocês que eu quero participar desse congresso. Eu estava lá em Betesda, eu estava lá no tanque, e ele passou por lá, e eu estava não 12 anos, eu estava 38 anos lá paralítico, deitado numa cama sem mover as minhas pernas. Mas ele perguntou para mim: queres ficar são? E eu disse: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque. Ele disse: não precisa, toma o teu leito, põe nas tuas costas e vai para a tua casa e anda. E eu saí andando. Agora eu quero testemunhar que ele é aquele que levanta o paralítico. Ele estava falando, e quando ele estava falando, chega o outro e fala: você estava paralítico? Eu quero dizer a você que eu estava cego, e eu ouvi falar dele, e aí eu clamei: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E eu estou aqui para dar o testemunho a vocês que eu estou enxergando, eu estou vendo todos vocês que estão aí. E se eu fosse vocês nesse congresso de Jerusalém, eu dava glória a Deus, eu dava aleluia, eu erguia as mãos, eu glorificava o nome do Senhor, porque o Espírito Santo vai fazer algo com vocês. E aquele homem estava falando, e quando ele estava falando, ele está falando, chega uma menininha de 12 anos. Chega uma menininha de 12 anos e fala assim para todos que estavam lá no congresso de Jerusalém: paz seja convosco, tudo bem com vocês? Eu quero dizer o seguinte: meu pai chama Jairo, e eu estava em casa e eu morri. E o meu pai foi até ele, e ele foi lá em casa, e ele me devolveu a vida, e me devolveu para os meus pais. Então quer dizer que eu sou testemunha dele. Se você não tem mais esperança, ele me devolveu a vida. E ela estava falando que estava em casa morta. Chegou um outro rapaz que disse: você estava em casa? Eu estava indo para o cemitério, eu estava na saída da cidade de Naim, eu estava indo na boca do túmulo. E aí Jesus fez o que ninguém podia fazer, ele tocou no meu carrinho e falou: para. E ele disse para mim assim: moço, levanta. E eu acordei e comecei a conversar, e ele me devolveu para minha mãe, e eu estou aqui vivo. Eu quero ser testemunha de que nem a morte pôde parar a ação desse homem. Aí ele estava falando que estava na porta do cemitério para ser enterrado. Chega um outro cara e fala assim: boa noite, paz seja convosco. Eu quero dizer a vocês que o meu nome é Lázaro. Ele estava perto do cemitério, mas
mas eu estava sepultado 4 dias, e ele chegou lá e disse assim: oh, sai para fora, e eu estou aqui vivo. Então eu quero testemunhar que ele tem poder para trazer a vida novamente. Irmãos, eu estou aqui nessa noite falando para você, esses testemunhos ultrapassaram Jerusalém, Judeia, Samaria, chegaram aqui aos confins da terra. E pode olhar naquela porta lá, olhe lá, todo mundo pode olhar naquela porta lá, pode olhar, vocês estão olhando lá, não vai entrar lá nem Zaqueu, nem a noiva, não vai entrar lá a mulher do fluxo de sangue, não vai entrar lá o paralítico, não vai entrar lá o homem do tanque de Betesda, não vai entrar lá a filha de Jairo, não vai entrar lá Lázaro, não vai. Mas esses testemunhos não podem parar, e eles não irão parar, porque para você dar glória a Deus, eu quero dizer uma coisa: agora chegou a sua vez. Você vai continuar dando testemunho e dizendo o que o Senhor fez no passado, Ele está fazendo no presente. Agora eu quero dizer que não é mais aquela época, não é o congresso de Jerusalém, é o congresso da C4. Eu um dia cheguei aqui perturbado, eu cheguei destruído, eu cheguei sem emprego, eu cheguei doente, eu cheguei sem família, eu cheguei devendo, mas o Senhor me alcançou, e Ele me libertou, Ele me deu saúde, Ele me deu tudo. E eu cheguei aqui também morto, eu não tinha vida, eu não tinha vida eterna, mas eu aceitei Jesus, e o meu nome está escrito no livro da vida, e eu quero dar o testemunho que eu vou para o céu. Não vai parar, agora é a sua vez. Se você crê, você pode dar glória a Deus. Irmãos, creia, a C4 vai chegar, a C4 vai chegar. A C4 vai chegar no consultório médico, a C4 vai chegar no supermercado, a C4 vai chegar lá na loja de roupa, a C4 vai chegar no shopping, a C4 vai chegar no açougue, a C4 vai chegar na vizinhança, a C4 vai chegar em todo lugar. Por quê? Porque a C4 vai chegar, porque você vai chegar, porque você está cheio do Espírito Santo para falar de Jesus. Você vai ter prazer em abrir a sua boca e falar: Jesus é aquele que pode todas as coisas. Jesus é aquele que muda a realidade do homem. Você não vai estar inventando nada de ninguém, você está falando de você. Coisa boa é quando nós podemos falar de nós. E aliás, nós devemos sempre falar de nós. Então a C4 vai chegar porque você vai chegar. Se você crer, você receba essa palavra de todos os bairros dessa cidade. De todos os bairros dessa cidade. De todos os bairros dessa cidade. Vai ter pelo menos uma pessoa dentro dessa igreja aqui. Amém, você crê ou não crê? De todos os bairros dessa cidade você vai ver almas se entregando ao Senhor. Por quê? Porque você é um testemunha. Você é testemunha daquilo que o Senhor Jesus pode fazer. Você não vai guardar só para você, você vai levar para aquele que precisa. Irmão, você é um escolhido. Cuide da sua vida espiritual, porque para o seu corpo dar bem você precisa cuidar. Para a sua vida financeira dar bem, você não pode gastar mais que você ganha. Para tudo dar certo, você tem que fazer certo. Para a vida espiritual dar certo, você tem que fazer também. Então recebereis virtude e poder ao descer o Espírito Santo. Aí semeis testemunha. Você está cheio do Espírito Santo já. Agora é só você agir. Amém? Amém ou não amém, irmão? Você crê desse jeito? Você alcançará aquele que está necessitado. Enche a sua vida com o derramar do Espírito Santo. E se nós tivermos fé, nós dobramos o número de irmãos que vem aqui no culto domingo. Você sabe como que multiplica, irmão? De repente vem 200 e poucos irmãos aqui domingo. Você sabe como que multiplica? A multiplicação é assim, ó. É você mais um. É você mais um. Dobrou. Se nós tivermos 200 irmãos aqui, um exemplo, domingo. Se você trouxer, se você for testemunha de Jesus, se você trouxer mais um, pula para 400. Você precisa trazer 10. Nós ficamos pensando muitas vezes em número grande. Um você precisa trazer. Agora eu vou te dizer, através do agir do Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence o pecador do pecado. O Senhor tem um projeto de crescimento para vocês aqui. Crescimento na sua vida pessoal e crescimento da igreja. Então eu vou fazer um convite, se o pastor Paulo André me permitir, de você fazer um propósito, de você ser
Você e mais um. Mais um. Aí você pode falar: pastor, mas eu já convidei, não foi mais um, não, foi mais uns 5. Mas não vieram. Precisa estar cheio do Espírito Santo. Porque olha aqui para mim agora, irmãos, né? Se fosse na brincadeira, eu ia falar para ele assim: desliga o gravador aí, não grava não. Mas aqui não tem jeito, que a mocinha pendurou até uma coisa aqui para mim falar aqui, ó, e sair tudo. Que às vezes, sabe o que acontece, irmãos? Olha para o pastor. Só quem está cheio do Espírito Santo dá um glória a Deus aí. Certeza, irmão? Amém ou não amém? Sim ou não? Glória a Deus. Mas vamos combinar, irmãos. Às vezes a gente até convida alguém, mas a gente convida na carne, no toicinho bravo, na gordura aquela assim, ó, da picanha. Às vezes a gente está numa carne aquela semana, nós não oramos aquela semana, não lemos um versículo da Bíblia, não cantamos um louvor, não pusemos um louvor no carro. Bruno e Marrone que moeu, etc. no carro e tal. Aí a gente vê alguém por acaso, na orelhada assim, a gente fala: vou chamar esse cara. Quanto tempo eu não te vejo. Mas olha, vamos lá na C4, vai ter a dança da Páscoa. Vai ter a dança da Páscoa lá domingo. A pessoa fala: eu vou, tá. Não vem, irmão. Não vem. Porque não teve uma consagração, não teve uma oração. Então, a partir de hoje nós vamos fazer agora esse propósito. Você vai fazer junto comigo, e você vai fazer o convite com propósito. O Espírito Santo já vai pôr no seu coração quem é que você vai convidar. Não vai ser na orelhada. E aí o Senhor vai preparar para você convidar essa pessoa. E aí quando Ele me chamar a próxima vez para pregar, daqui uns 12 anos, se nós não estiver no céu, que vai estar, você me conta se deu certo ou não. Mas não é falta de fé, não. Ele está falando daqui 12 anos, porque se ele vier de novo e der errado, não vai falar que, né? Não é não, vai dar certo. Então olha aqui, irmão, sabe o que acontece? Nós precisamos convidar, precisamos ser testemunha, porque o cego de Jericó não vai vir ali não chamar ninguém, viu? O paralítico do tanque de Betesda também não vai vir não. E se falar que é ele, se repreende em nome de Jesus, que ele já foi, não volta não. Então é o seguinte, agora é nós. Então você crê que o Senhor pode trazer almas para o reino do céu? Já pensou você chegar lá na glória? Você chega lá na glória, mesmo sem ter pressa, mas um dia nós vamos chegar. E o Senhor fala assim: não, esse galardão, daquela vida que está lá na C4, esse galardão é teu. O galardão de pastorear é do pastor, mas o galardão dele ter sido salvo é seu, você que convidou. Não vai ter obra que o Espírito do Senhor não vai nos pagar, irmão. Nós vamos receber o nosso prêmio. Então eu quero convidar você a se colocar de pé, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Tem que ser cheio do Espírito Santo. Irmãos, e uma coisa que eu gosto, só se você não puder. Se você não puder, pode ficar aí, Deus te alcança. Mas se você puder, uma coisa que eu gosto: vem aqui no altar. Vem aqui no altar, porque a Bíblia diz que nós devemos vir. Você que vai pedir a Deus para você ser um instrumento, para convidar alguém, esse alguém ser salvo, vem aqui para o altar, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Deus vai honrar a sua fé. Você e mais um. Você vai conseguir multiplicar, isso mesmo. Eu vou convidar uma pessoa e essa pessoa vai vir. Vai vir, o Senhor vai te incomodar. E todos vocês serão testemunhas. Vocês serão testemunhas. Testemunhas, testemunhas. Jerusalém, Judéia, Samaria, o confim da terra. O Senhor vai usar você, isso mesmo. Isso mesmo, eu creio que todo. Pode vir cá bem perto. Quanto mais perto de mim você vier, mais feliz eu vou ficar de ver quem é você. Porque eu, nessa idade, já não enxergo muito mais não. Então vem cá bem perto. Graças a Deus, isso mesmo. Isso mesmo, o Senhor vai abençoar a sua vida. Olha aqui, pastor Paulo André. Cadê? Olha quanta gente vai vir a mais na igreja sua. Sim ou não, irmão? Pode vir cá bem perto, isso mesmo. E se você não pode vir porque está no seu lugar, por algum probleminha, está com a criança, também recebe aí a tua bênção. Glória a Deus. Sabe, irmãos, olha aqui para o pastor, eu vou ser mais um. Não foca em 17 não. Eu preciso levar para a igreja 18, meus 5 irmãos, minhas 2 cunhadas. Preciso levar meus 6 vizinhos aqui. Foque em um só. Ore e intercede por ele, e o Senhor vai honrar a tua fé. Você crê sim ou não? Mas apresenta em nome de Jesus. E às vezes o Senhor está te mostrando um aí, que você fala assim: pastor, o senhor está pregando, o Senhor está me mostrando um aqui, mas esse um não vem não. Vem, irmão. É esse que vem. Aquele que tem assim,
menor probabilidade é Ele que vem. Você pode orar, coloca o Espírito Santo nisso, e o Senhor vai honrar a tua fé, amém? Fecha os teus olhos agora e recebe a tua bênção para a sua vida pessoal e para o teu ministério, para a igreja. Senhor, aqui está os teus filhos, o Senhor está contemplando, o Senhor está contemplando a tua igreja, Senhor Deus. De repente eles até tentaram ser tua testemunha sem o Espírito Santo, mas que agora, nesse momento, que o teu Espírito Santo cubra, Senhor Deus, essas vidas com uma unção gloriosa, a unção de ganhador de almas, a unção da multiplicação. Que eles não sejam mais um, Senhor Deus, mas que eles sejam um e mais outro, que eles vão testemunhar de Ti e trazer para a Tua casa. Este homem, esta mulher, o moço, a moça agora, Senhor, que o Senhor alcança ele, reveste ele, enche o coração dele com a unção do Teu Espírito, enche agora, Senhor Deus, essa vida, Senhor Deus, com a Tua glória. Ó Pai, que ele seja o testemunho vivo, que ele seja a Bíblia aberta, que ele seja a Bíblia aberta. Muitos que nunca abriram a Bíblia, muitos que nem abrirão, mas eles vão ler a Bíblia na vida desse Teu filho, eles vão ler a Bíblia na vida dessa Tua filha. Que o Senhor alcança o perdido, Senhor Deus, que o Senhor alcança aquele improvável, através do convite, Senhor Deus, que este homem fará, através do convite que essa mulher, esta moça, esse moço fará, que o Senhor alcança o improvável, aquele que muitos pensaram, esse não será possível, que o Senhor alcança ele, Senhor Deus, agora, e o Senhor resgata ele das trevas, o Senhor resgata ele das mãos do maligno, o Senhor traga para a Tua presença gloriosa, em nome de Jesus. Usa esses instrumentos aqui no altar, Senhor Deus, que vieram até o Teu altar, usa, Senhor Deus, como instrumentos em Tuas mãos, que eles sejam ganhadores de almas, pescadores de almas, testemunhas fiel do Senhor, testemunha daquilo que o Senhor fez na vida deles. Ó Deus, que o testemunho de fé, o testemunho de vida deles seja forte o suficiente para alcançar aquele necessitado, em nome de Jesus agora. E se alguém está na cadeira que não pôde vir, que o Senhor vá até ele também e derrame